Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema que me é muito caro, a reforma tributária. Já vim várias vezes ao Espírito Santo, a convite da Cristine Mendonça. Está aqui na frente, minha grande amiga, foi minha professora de tributação. E hoje eu vim falar de uma forma um pouco mais ampla do tema da reforma tributária, porque junto com a minha amiga aqui, a Lina Santin, que também trabalhou na proposta conosco, nós nos dividimos aqui para não sermos repetitivas. Lina vai cuidar mais especificamente dos aspectos da PEC 45 e eu vou falar da reforma tributária de uma maneira mais ampla. Bom, vamos lá. Já foi falado aqui que reforma tributária é um tema permanente, que a gente nunca conseguiu efetivamente implementar uma reforma tributária. A gente tem aqui um rol das muitas comissões e das muitas iniciativas de PEC em torno da reforma tributária que foram feitas logo depois da Constituição de 88. E eu acho que tem dois aprendizados importantes aqui nesse longo caminho que a gente percorreu sem um aparente sucesso. O primeiro é que reforma tributária é sempre um tema em qualquer país do mundo. Se vocês entrarem nos sites dos países, do Poder Executivo, do Legislativo ou das Receitas Federais, vocês vão ver que todos os países estão sempre falando de reforma tributária. Porque o sistema tributário sempre tem que se modernizar, tem que olhar o que foi feito de errado, aprender e fazer melhor para o futuro. Então, reforma tributária não é necessariamente um tema que demonstra um problema do sistema tributário no país. É claro que nós somos, sim, uma exceção. Então, a gente não está olhando para o sistema tributário e discutindo o que o resto do mundo está discutindo. A gente está muito atrás em termos de discussão sobre tributação no mundo. Eu tenho ido a vários lugares, a vários países e conversado com muitas pessoas sobre quais as discussões que estão em pauta. O BEPS, na tributação da renda das gigantes de tecnologia, os desafios do IVA no mundo das novas tecnologias. E aí, quando eu falo do Brasil, dá até um pouco destoa um pouco, as pessoas mal entendem do que a gente está conversando, já que a gente tem um sistema tributário que é realmente o único do mundo. E segundo aprendizado que eu acho importante é tentar analisar mais tecnicamente, menos ideologicamente, as razões pelas quais as reformas tributárias passadas não foram bem-sucedidas. Variáveis políticas e econômicas sempre vão existir. O que está ao nosso alcance fazer é tentar entender quais os gargalos que tornaram a reforma tributária uma tarefa impossível e como é que eles podem ser endereçados atualmente, do ponto de vista também técnico, não só considerando as variáveis políticas e econômicas. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Aqui se destacam as duas principais iniciativas que vêm sendo discutidas agora, desde o ano passado. A PEC do deputado Raul, que estava na Câmara dos Deputados, a 293A, o ano passado, e agora está sendo endereçada pelo relator Roberto Rocha no Senado, e a PEC 45 da Câmara dos Deputados, de iniciativa do deputado Baleia Rossi, e que é inspirado na proposta do CECIF, que a Lina vai explicar um pouquinho melhor. Bom, o deputado Raul já deu aqui alguns dados que são bastante assustadores no que diz respeito ao sistema tributário brasileiro, né? Ele falou de a gente quase ser o último lugar, e eu concordo. Aliás, não só o deputado Raul, e todos eles disseram isso, a gente está caminhando rapidamente para o último lugar, né? Em termos de complexidade tributária e tempo gasto para cumprir a obrigação tributária. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma carga tributária muito alta. Comparativamente aos demais países emergentes, é a carga tributária mais alta em termos percentuais do PIB, varia entre 34% e 35%, mas a gente também tem um sistema tributário muito ruim de ser cumprido. Muitos custos, muita insegurança jurídica. Então, ter carga tributária ou não alta é uma questão realmente de gasto público. Agora, o sistema tributário poderia ser melhorado. A gente poderia coletar os impostos de maneira mais eficiente e mais amigável ao ambiente de negócios do que a gente faz hoje, com absoluta certeza. Bom, eu não vou ser repetitiva aqui nos dados. O deputado Raul já falou um pouco deles e essa apresentação pode ser disponibilizada aqui para vocês. Muito bem. Esses dados, sim, talvez sejam novos, e aí eu quero falar um pouquinho deles, eu só preciso enxergar aqui. Esse primeiro resultado é um resultado bastante assustador. O contencioso tributário das 30 maiores empresas abertas, não financeiras, excluindo os bancos, em termos de receita líquida em 2014, era 7,18 vezes maior do que o trabalhista. A gente, sem dúvida alguma, tem problemas de direito do trabalho no Brasil, mas, em termos de números e de sujeira no balanço das empresas, o tributário definitivamente
ganha de lavada. O peso das contingências tributárias no total de contingências de 91 empresas selecionadas é de 51% no caso do Brasil, contra uma média absolutamente mais baixa nos demais países. Como é que a gente consegue ter uma média tão alta de contencioso tributário frente aos demais países? Aqui, não estou conseguindo enxergar aqui. O Valor Econômico publicou há algum tempo atrás, mostrando que, no Brasil, o sistema tributário é um dos principais desincentivadores do investimento. Não, é muito intuitivo isso para a gente, mas quando a gente mostra com pesquisas empíricas, a gente percebe que, de fato, não é mais só intuição, passa a ser uma questão consensual. E, numa pesquisa que foi feita com 140 países no que toca à questão de distorção de competitividade no Brasil, isso tem muito a ver com incentivos fiscais, o Brasil ficou também quase em último lugar. Tem mais alguns dados interessantes, mas eu vou direto ao assunto aqui, já que eu estou aqui na quarta fala e não quero cansá-los. A gente tem duas opções, e a gente discutiu muito isso até chegar nesse status quo. A gente pode fazer uma reforma tributária ampla, ou pode fazer uma reforma tributária fatiada. Talvez hoje, pelo menos do que eu presenciei até agora, há um amplo consenso de que a reforma tributária mais ampla seria mais adequada para o Brasil do que fazer uma reforma tributária fatiada. Sem fazer nenhum juízo de valor, as questões são bem claras. A mais ampla é mais difícil e é por isso que tem mais impacto. Então, fazer uma reforma tributária ampla que mexa ou em todos os tributos do consumo, como a proposta da PEC, a PEC da Câmara e do Senado, ou mexer, além do consumo, também na renda e na propriedade, como propõem alguns deputados e senadores, mexer também na questão da folha, como pretende o governo, é lógico que é uma proposta mais difícil. Você vai lidar com muitos outros interesses e muitos outros problemas. Agora, obviamente, o impacto é muito maior. Porque se você melhora toda a base de tributação do consumo, ao invés de melhorar o ICMS ou melhorar o ISS, obviamente que, do ponto de vista do empresário, do ambiente de negócios, isso é muito melhor. Uma reforma fatiada, obviamente, ela costura menos interesses e, portanto, tem um impacto menor. Agora, o que eu acho que dá para fazer é fazer pequenas medidas, enquanto a reforma tributária ou ela não é aprovada integralmente, do ponto de vista amplo, ou ela ainda não produz seus efeitos integralmente, porque toda reforma tributária ampla precisa de uma transição, Lina vai explicar isso melhor, mas investimentos foram feitos com base no sistema tributário atual e estados e municípios têm que reajustar suas finanças. Então, é impossível que um sistema tributário seja completamente modificado sem que haja um período mínimo de transição. Então, considerando que deve haver um período de transição, a gente não quer segurança jurídica, não dá para virar para o investidor e dizer, amanhã mudou o sistema tributário. Então, embora a gente vá ter mais complexidade por um tempo, me parece que, do ponto de vista de segurança jurídica, é imprescindível que haja um prazo razoável de transição. Agora, até lá, o que a gente pode fazer em termos de pequenas medidas para melhorar o ambiente de negócios imediatamente, né? Do ponto de vista de ISS e ICMS, a gente só vê o sistema piorar, sem dúvida alguma. E a iniciativa do PiscoFins, que procura, pelo menos pelo que foi noticiado, se inspirar em boas práticas de um IVA usado nos países em todos os países do mundo, e mais recentemente de uma maneira bastante melhorada depois da década de 80, é uma medida que, sim, melhora o ambiente de negócios imediatamente e não se desincompatibiliza com as reformas de longo prazo. Agora, há ainda uma pequena divergência se uma reforma tributária deveria endereçar apenas custos de conformidade e contencioso ou se ela deveria mexer nos tributos. Para mim, a gente tem que começar pelas bases da tributação. Por quê? Porque toda obrigação acessória, como o próprio nome diz, ela está ligada ao sistema de incidência do tributo. Então, se a gente tem 27 legislações de ICMS é uma modéstia, né? A gente teria 27 estados legislando sobre ICMS, mais as normas do CONFAS. Não vou dizer 5 mil municípios legislando, porque não é verdade. A gente tem um bocado, e pelo menos uns 300, 400 municípios legislando em termos de ISS não integralmente de acordo com a Lei Complementar 116. E a gente tem inúmeros regimes específicos, por exemplo, dentro do PIS e da COFINS. Com isso, não dá para achar que uma reforma das obrigações acessórias vai ter um impacto relevante e de longo prazo
nos valores que a gente quer alcançar, que é segurança jurídica e simplicidade. Sem dúvida alguma, daria para melhorar o SPED, o e-social, todas as obrigações acessórias que são diversas no ICMS, algumas são eletrônicas, outras ainda não? Com certeza dá. Mas a gente vai enxugar gelo, porque a tendência é que essas coisas voltem e novas obrigações acessórias sejam criadas por conta disso. Então, não vai haver uma melhora significativa do contencioso se a gente olhar só para o contencioso, e não vai haver uma melhora significativa do custo de conformidade se a gente olhar para o próprio sistema de obrigações acessórias. E é por isso que uma reforma das bases de tributação é relevante. A gente tem que tomar cuidado com a diferença entre dados e diagnóstico. Quando a gente olha esses dados do Banco Mundial, dizendo que o Brasil está na colocação 184 de 190 países em termos de tempo e custo para cumprir as obrigações tributárias, a gente tende a achar que, então, o problema é o preenchimento do formulário. Não, veja, isso é um dado, não necessariamente o diagnóstico, o problema está no formulário. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, às vezes, o dado nos induz a um diagnóstico superficial e imediato e que não trata o problema na sua raiz. Tá? Isso é importante. Muito bem. Como ela disse que eu só tenho 5 minutos aqui, eu já vou pular alguns slides e vou direto a outros temas aqui. Bom, por que a reforma da tributação do consumo tem sido a pauta principal e não a reforma da tributação da renda? E aí tem uma crítica aí do ponto de vista de equidade e distribuição de renda. Se a gente for olhar aquela pesquisa que eu mostrei para vocês no primeiro slide sobre o contencioso das 30 maiores empresas brasileiras, a maioria desse contencioso está focado hoje no ICMS. Dessas horas, quase 2.000 horas que o Banco Mundial prevê para cumprir obrigações acessórias no Brasil, mais 50% está nos tributos indiretos. E aí, com isso, a gente talvez dê um pouquinho mais de racionalidade para essa discussão de por que começar no consumo. Porque quando a gente melhora a economia brasileira, a gente melhora a renda como um todo. É incompatível com uma reforma da tributação da renda e da folha? De jeito nenhum. É só para justificar porque, talvez, do ponto de vista de ambiente de negócios, começou-se pela discussão do consumo. Agora, ninguém nega que é preciso reduzir distorções na tributação da renda, acompanhar o movimento internacional de redução das alíquotas das empresas e racionalizar a tributação da folha, que é um pouquinho do que eu vou falar nos próximos slides. O IVA, eu imagino que a Lina vai explicar como é que ele funciona mais detalhadamente, mas como o deputado Rauli também colocou, o IVA é uma técnica de cobrança dos tributos quando as empresas produzem seus bens e seus serviços, mas todo o ônus desse tributo é repassado para o consumidor final. Por isso que a gente fala que isso é uma reforma da tributação do consumo. Então, quando a gente tributa pelo IPI um produto industrializado, pelo ISS um serviço, pelo ICMS um produto, a gente não está tributando a empresa, a gente está adicionando um valor sobre a produção de bens e serviços que é repassado ao consumidor final. Por isso, a gente chama essa tributação ou de tributação sobre bens e serviços, do ponto de vista jurídico, o desenho é esse, ou de tributação sobre o consumo, do ponto de vista econômico, porque é o consumidor final que paga a tributação. Aqui tem um exemplo de como funciona o IVA. Você vai falar disso, Lina? Pronto, vamos lá. A gente fala de IVA, mas eu tenho certeza que boa parte talvez não conheça tão detalhadamente como é que funciona o IVA, então eu queria mostrar esse desenho que é bastante didático. E aí peço desculpas para quem já conhece muito o IVA, mas eu acho importante para talvez a gente entender por que um IVA tem uma alíquota só, por que um IVA não tem incentivos fiscais. Isso eu estou falando do padrão mundial. Supondo um IVA de 10%, numa cadeia, obviamente, muito simplificada, se um industrial, um fabricante de pneus, vende os pneus para uma montadora de veículos por 100, ele vai incluir no valor da nota fiscal 10% e vai entregar uma nota fiscal no valor de 110. Aqui já dá para perceber quem paga o imposto. Quem paga o imposto é o fabricante de pneu? Não, quem paga o imposto é a montadora. E é por isso que o IVA é um imposto com poder muito grande de arrecadação, porque quem arca com o ônus econômico não é a mesma pessoa que coleta. Até o verbo que eles usam fora do Brasil é diferente. Para eles, quando você usa pagar, é o sentido econômico. No sentido jurídico, eles usam coletar, que é a indústria de pneus. E aí a montadora vai vender para o consumidor final, vai vender por R$20.000, com mais 10% de imposto, o consumidor final vai pagar R$22.000. Agora, vejam que se eu olho
para o montante de imposto que foi pago nas duas cadeias, eu tenho aquele fenômeno que a gente conhece sobre, que a gente discute tanto, que é a acumulatividade. Ou seja, esses 10 de imposto que foram pagos na primeira cadeia, na verdade, deveriam, de algum modo, neutralizar o imposto pago na etapa final. Porque, se é um tributo sobre consumo, o valor total do imposto arrecadado não interessa ao tamanho da cadeia e quem coleta tem que ser equivalente a cobrar o imposto do consumidor final. Senão, eu estou tributando a produção, não estou tributando o consumo. Então, aqui é por isso que se usa a técnica da não cumulatividade, que aqui no Brasil parece mágica, parece quase um sonho perceber que, se eu pego os R$2.000 da última etapa e desconto 10 que já foi pago da 1990, e magicamente o imposto se soma a R$2.000. É que aqui no Brasil a não cumulatividade tornou-se um inferno tão grande que a gente se esqueceu de como era simples utilizar isso. A gente estudou muito esse desenho da não cumulatividade na época do CECIF por conta do desenho do IBS, e nos textos e nas legislações dos outros países, no contencioso, nas discussões, a gente procurou quais eram os debates em torno da não cumulatividade. Nenhum texto, nenhum. Se alguém achar algum, até pode me mandar. Eu não achei nenhum texto em outros países que se discute se crédito é físico, se é financeiro, sequer tem essa discussão. Então, aqui, duas coisas importantes. É muito relevante para o bom funcionamento de IVA que eu tenha, e para a simplicidade, que eu tenha o princípio da não cumulatividade operando de forma economicamente neutra, ou seja, todo o imposto pago na etapa anterior tem que dar crédito para a etapa posterior. E a segunda coisa importante é quem paga o imposto não é a empresa, quem paga o imposto é o consumidor final. É claro que a empresa pode ter que alterar os seus preços se o tributo é maior ou menor. Mas, veja, o que você está mexendo indiretamente é na margem do próprio produtor, comerciante ou prestador de serviço, não é no imposto. O imposto é obrigatório e é pago pelo consumidor final. Muito bem. E aí, sobre o IVA, eu falei um pouquinho e, detalhadamente, já foi falado da PEC 110 e Lina vai falar da 45. Agora, e na renda? O que parece imprescindível que a gente tenha que fazer na tributação da renda? A gente precisa se alinhar ao que os demais países têm feito, que é revisar a base de cálculo do imposto corporativo e reduzir a alíquota. Ao longo dos anos, tem dados da OCDE sobre isso, os países que fizeram esse movimento, mais recentemente e mais relevantemente os Estados Unidos, baixaram a alíquota, mas não reduziram a arrecadação. Porque, junto com o movimento de redução de alíquota, tem ou um aumento da tributação do dividendo, do lucro distribuído aos sócios, ou, na verdade, um movimento de ampliação de base. Por que eu digo que a gente tem que fazer isso? Porque, na disputa por investimentos, a carga tributária da pessoa jurídica, a alíquota nominal que eu pago de RPJ, é o dado relevante para o investidor decidir. Por mais que a alíquota efetiva não seja, por mais que a gente não tribute o dividendo, o fato é que existe um simbolismo importante na nossa alíquota nominal, que nos torna, ali nos países da OCDE e nos rankings mundiais, um dos países que mais tributa a renda corporativa no mundo. Semana passada, se eu não me engano, as bolsas na Índia explodiram porque ela anunciou a redução do imposto de renda corporativo para menos de 30%, se não me engano, foi 26%. Então, realmente, o Brasil está ficando para trás nesse movimento. Sem dúvida alguma, no Brasil, não só por conta do imposto de renda, mas de vários outros tributos, a gente precisa fazer uma revisão dos incentivos fiscais para entender se eles alcançaram aquilo que se propuseram e se ele efetivamente trouxe um benefício adicional para a sociedade, além daquilo que já estava sendo investido. O PIS/COFINS eu já disse, sem dúvida alguma, a gente precisa rever esse contencioso terrível que o PIS/COFINS tem levado aí para o judiciário. E ainda tem uma discussão dos juros sobre capital próprio, se revoga, não revoga. Acho que isso é uma discussão mais técnica, eu não vou entrar agora porque meu tempo acabou. E sobre folha, quer por razões de formalização de emprego, quer por razões de contencioso, quer por razões de justiça fiscal, a folha precisa de uma reforma. Nós temos uma folha excessivamente onerada no Brasil, sem relação com o benefício previdenciário que a gente contribui, não necessariamente o quanto a gente recebe lá na frente, isso é muito ruim, desestimula a contribuição, incentiva o planejamento tributário e alimenta o contencioso. Então, quer por razões
de formalização do trabalho, quer por razões de desenho do sistema e de incentivo ao compliance, a tributação da folha também precisa de uma reforma. Mas é lógico que a grande dificuldade da reforma da folha é dinheiro, ou seja, precisa se achar uma fonte alternativa para substituir a tributação de folha. Bom, como eu tinha pouco tempo, vou ficar nele, não vou invadir o tempo dos demais, era isso que eu tinha para falar para vocês em termos gerais de reforma tributária e fico à disposição para os debates. Obrigada.